amigos! E hoje eu trouxe para vocês o resumão da primeira temporada do anime Tower of Gods. Rachel quer subir ao topo da torre, pois acredita-se que quem sobe pode ter tudo, você pode virar um deus, e ela quer ver as estrelas. Ela vive com o Ban, que a vê como tudo para ele. Quando o Ban era mais novo e estava preso em uma caverna, sozinho na escuridão, a Rachel apareceu e o ajudou a sair de lá. Ao sair, ele não se lembrava de nada e foi aí que passou a sempre ficar com a Rachel. A Rachel contou sobre o seu desejo de ver as estrelas para ele no topo da torre e que está cansada de ficar neste mundo sombrio. Assim, ela decide ir para a torre e o Ban tenta impedi-la, pois quer ficar junto dela, mas ela vai mesmo assim e o deixa para trás. Ban fica desesperado e consegue abrir os portões para a torre e conhece o Heddle, o guardião da torre. O Heddle diz que sempre pode encontrar a resposta no topo da torre e o Ban precisa passar em um teste necessário para subir nela. As regras são simples, o Ban tem que entrar na gaiola e quebrar a bola preta dentro dela, enquanto escapa da enguia branca de aço. O Ban aceita, mas antes de chegar ao portão, Yuri, princesa de Jahard, aparece o impedindo. A Yuri diz que o Ban é um irregular, alguém que é forasteiro e entrou na torre porque abriu os portões sozinho. A Yuri o acha fraco, porém bonitinho, então ela pede para o Heddle diminuir o nível de dificuldade do teste dele. Porém, o Heddle é o responsável por manter a ordem na torre e garantir a prosperidade da família real. Ele diz que por ser o guardião da torre, ele precisa verificar se o Ban é digno da torre, e para Yuri emprestar a espada dela para o Ban, já que ela quer ajudá-lo a subir a torre. O Ivan alerta a Yuri para não emprestar, pois só ela pode usar essa espada, ou se descobrirem que outra pessoa usou, ela será executada. Mas a Yuri não dá ouvidos e empresta a sua Março Negro para o Ban. O Ban entra no portão e consegue passar no teste e subir para o próximo andar com a ajuda da Março Negro, que empresta sua força para ele, pois além de ele ser um homem, ela o acha bonito, e por isso ela nunca respondeu a Yuri antes, quando ela pedia sua força emprestada. Agora que o Ban foi transportado para o próximo nível, a Yuri diz que vão ter que pegar a Março Negro de volta, embora eles estejam proibidos de entrar no campo de testes para subir a torre. Ela vai mesmo assim. Enquanto o Ban está sendo transportado, a Março Negro diz para ele não esquecer que a Rachel viveu um bom tempo sem ele, então as coisas nunca serão como antes. O Ban desperta já no teste 2. Neste teste, para saber se eles são dignos para subir à torre, eles precisam reduzir o número de 400 regulares para 200 dentro do tempo, sendo qualquer método permitido. O teste começa e o Ban se encontra com o Kun e o Haki. O Kun está em busca de aliados fortes para formar uma equipe para subir à torre, e não segue as ordens de matar os outros para diminuir o número de pessoas, pois não quer ser manipulado pelos de cima. Ele percebe que o Ban está com a espada Março Negro, então ele decide ajudá-lo com o Haki, o distraindo para ambos fugirem. Após isso, o Kun pergunta para o Ban como ele conseguiu essa espada, já que só é dada para princesas escolhidas pelo rei da torre de Jahard. E o Ban conta que a princesa Yuri o emprestou, pois precisa encontrar uma pessoa lá. O Kun acha tudo interessante, inclusive percebe que o Ban é diferente para os regulares, então se junta a ele. Assim, o teste acaba e o segundo teste, eles precisam encontrar 2 aliados e no final da contagem estarem encostados um no outro para assim passarem. O Kun pede para o Haki para se unir a ele e o Ban para formarem uma equipe, mas o Haki os vê como presas e quer lutar com o Ban por causa da sua arma poderosa. Assim, ele se tornará mais forte. O Kun tenta convencê-lo a se unir a eles de novo, mas como o tempo está acabando, o Kun agarra o Haki e o Ban também, e assim ao mesmo tempo, os 3 terminam encostados e se tornam aliados. Outros que se unem são a Anaaki e o Hats, que lutaram na fase anterior de igual para igual e se unem nessa etapa. Como não acharam outro aliado, tiveram que se unir ao Shibisu, que presenciou a luta e viu que os dois eram fortes e insistiu para se unir a eles. Um rank administrador chamado Little Hole surge para explicar a próxima tarefa. Rankers são pessoas que já conseguiram subir até o topo da torre, onde está o rei de Jahard. Poucos regulares conseguem chegar neste nível.
Letterhole usa Shinsu para peneirar mais pessoas, formando uma parede de água para que aquela equipe que conseguir passar e não se sucumbir ao poder do Shinsu irão passar. A água é a origem de todo o incrível poder da torre. Todos que estão na torre irão utilizar dessa água para lutar. O Shinsu não possui limites. Ele pode te tornar imortal e com poder ilimitado se você conseguir aguentar a ele. A partir do 30º andar, você tem que suportar a concentração de Shinsu todos os dias. No momento em que a água veio empurrando os competidores para formar o muro, o Ban não foi empurrado por ela e por isso ele já foi considerado como aprovado. Enquanto esperam os outros passarem, o Letterhole conta para o Ban o que é um irregular, que é aquele que não segue as regras da torre corretamente. A torre é dividida em 3 seções: a torre externa, que é a torre residencial, a torre interna, onde estão agora, que só pode ser escalada pelos regulares, e a área intermediária que conecta essas duas regiões. A grande maioria da população vive suas vidas na parte externa. Alguns deles são escolhidos pelo Heddle e recebem a permissão para entrar na torre interna, ou seja, todos lá foram nascidos e criados na torre. As pessoas que entraram na torre sem serem escolhidas pelo Heddle são todas irregulares. O Kun e o Haki também passam na água. O Kun se lembra que a sua mãe o aconselhou a nunca confiar em ninguém, somente em si mesmo. Ele foi expulso da sua família porque a sua irmã mais velha falhou em se tornar uma das princesas de Jahad, pois o Kun ajudou Maria, de quem ele gostava, a se tornar uma princesa em seu lugar. Todos o viram como um traidor, como se ele tivesse sido usado e enganado pela Maria. Já o Ban conta para sua equipe sobre a Rachel e como ele esperava que ele e ela pudessem ver as estrelas juntos. O Kun se questiona sobre as reais intenções da Rachel após abandonar o Ban, mas o Ban a defende. Após isso, o teste 3 começa. É um teste individual de cada equipe. Enquanto o Ban e a sua equipe esperam a sua vez, um regular aparece dando uma dica do teste, onde para passar precisava realizar o teste em menos de 5 minutos. Mas como o Kun não dá muita credibilidade para ele comenta sobre o Kun ter sido abandonado pela família Kun após ter sido traído. O Kun fica com raiva e parte para cima dele, mas o Ban pede para que ele não faça isso, então o Kun desiste de machucá-lo. Eles vão para o teste e conhecem o Yu Han-sun, diretor do teste. Eles precisam abrir a porta correta dentro do tempo de 10 minutos e só pode abrir uma vez uma porta. O Kun raciocina para que passem no teste. Ele se sente pressionado com as lembranças do passado, mas neste momento o Haki abre uma porta e conseguem passar. Assim, o Yu Han-su conta que se eles abrissem uma porta em 5 minutos, eles passariam, independente da porta que fosse. O Yu Han-sun ainda diz para o Kun que ele está tão ferido pelo que lhe aconteceu no passado que se recusa a confiar nos outros, mas precisa perceber que precisam de companheiros para abrir as portas sem hesitar. E o pergunta se ele não quer proteger aqueles olhos do Ban, que eram os olhos de alguém apaixonado que o Kun não via há muito tempo. Assim, o Kun percebe que quer que o Ban realmente consiga ver as estrelas. Após isso, o regular que passou as dicas para o time do Ban aparece para o Yu Han-sun, dizendo que deu a dica para eles como ele tinha falado. O Yu Han-sun queria ver o que iria acontecer se uma dica ajudaria ou atrapalharia. Após isso, há um teste bônus e o vencedor ganhará o direito de subir à torre. O teste se chama Jogo da Coroa. É dividido em 5 times em 5 rodadas de 5 minutos. O membro do time que conseguir a coroa precisa ficar sentado com a coroa no trono até o tempo acabar, defendendo ela até o fim, derrotando os outros 4 times. O jogo acaba se a pessoa no trono sair do trono por qualquer motivo. Assim, todos do time perdem e o jogo continua para os outros. Além disso, um time de outra área de testes também irá participar nesse teste. Os jogos começam e o Ban vê a Rachel nesse outro time. O time da Anaaki é o primeiro a ficar com a coroa. Enquanto a Anaaki luta com a sua espada, a espada Março Negro começa a tremer com o Ban. A Anaaki sente a presença dela e vai até ele saber por que o Ban está com essa espada, pois ele não é digno de portar essa espada e pede que ele a devolva. Mas o Ban se recusa. Ela diz que a Março Negro é uma das séries dos 13 meses. É uma das lendárias espadas que o rei dá para as princesas. Sendo assim, ela é uma princesa e a sua espada
também é uma das 13, é a Abril Verde. Então a Anaaki faz uma aposta com o Ban que se ele sobreviver até o fim do jogo, ela dará a sua espada para ele, mas se ele não conseguir, ele vai ter que devolver a Março Negro para ela. E se ele não aceitar, ela irá matá-lo no final do jogo para pegá-la de todo jeito. Sendo assim, o Ban não tem outra opção a não ser aceitar. Como a Anaaki saiu do trono para conversar com o Ban, ela perde a coroa, o seu time é desclassificado e os jogos recomeçam. O Kun começa já pegando a coroa, ele cria várias coroas falsas com a sua mala para distrair os oponentes, e o Hack derrota todos protegendo seu time no trono. O Kun pegou 3 aliados no primeiro teste e deixou dentro da sua mala, e usou eles nessa fase para ajudá-lo. Assim eles permanecem com a coroa. A Rachel, que é do outro time, diz para o Ban que o seu time não vai tentar pegar a coroa e começam a lutar com os outros times. Mas Hyun ataca a Rachel e para protegê-la, o Ban sai do trono e recebe o golpe que o fez usar uma luz de poder forte que destrói a coroa e a Março Negro o faz apagar no final do jogo. Assim, o jogo terminou sem nenhum vencedor. Após isso, o Lerorou questiona o Yu Han-sun por que ele pediu que fizesse esse jogo da coroa e escolheu um time com um conhecido do outro time, sendo que as regras dizem que os conhecidos não podem participar do mesmo teste sob nenhuma hipótese. O Yu Han-sun diz que o trabalho deles não é de ver quem é digno da torre, mas sim expulsar aqueles que têm poderes e intenções que podem fazer mal para a torre. Assim, ele questiona se tem alguém entre os concorrentes que atendem a esses critérios, mas o Lerorou nega. Depois disso, o Lerorou percebe que aquele poder que estava muito além de controlar o Shinsu, e sim que o Ban se tornou o próprio Shinsu, é com certeza uma ameaça para a torre. O Ban ainda está apagado na área hospitalar e a Rachel vai visitá-lo. O Kun está com ele e a Rachel conta que ela abandonou o Ban e que eles não podem ficar juntos para não serem a fraqueza um do outro. Então ela não quer que o Ban saiba que realmente ela é a Rachel e sim que ela é a Michelle. O Kun não vê dessa forma, mas decide que quer mantê-lo longe dela, pois não quer que aconteça com o Ban o mesmo que aconteceu com ele. Quando o Ban acorda, o Kun contou que a garota estava bem, mas achava que não era a Rachel, pois perguntou sobre o Ban e ela disse que não o conhecia. Após isso, o Lerorou explica para todos que agora serão designados para posições para o quarto teste. As posições são funções durante as batalhas em equipes travadas na torre. Existem 5 posições: o pescador, que lutam de perto no centro da batalha, o portador de lança, que controlam e matam seus inimigos de longe, o portador da luz, que iluminam a escuridão da torre com o seu farol, além de procurar e distribuir as informações acerca da situação, o explorador, que analisa os movimentos dos inimigos na linha de frente e auxiliam o pescador, e o controlador de ondas, que são os diretores da batalha, que fornecem suporte e controlam a batalha usando o Shinsu. Cada um estudará na posição que forem designados e, se saírem bem, poderão ser escolhidos para atuar nessas posições. No refeitório, o Kun diz para o Ban que se aquela menina for realmente a Rachel, significa que ela não quer ver ele agora, então ele tem que ficar mais forte para que ela queira subir a torre com ele, e o Ban concorda. Os alunos firmam um contrato com o administrador que fala para o Ban que isso não é um contrato para ele, e sim uma corrente. Após isso, o Ban encontra com a Hyun, que ele havia ferido no jogo da coroa com aquele poder grande que ele usou, e se desculpa por ter machucado ela, mas ela diz que está tudo bem porque ele também se machucou. Além disso, o Ban também conhece o Ro e o Lauroi. O Ro aperta a mão do Ban e diz para se ajudarem, mas ao entrar no seu quarto sozinho, ele não parece bem. Já no quarto, o Shibisu e o Hats vão até o Ban e o Kun para pedir ajuda, pois eles precisam conseguir a assinatura de 9 amigos para serem exploradores, e eles aceitam. O Hack já está treinando para a posição de lançador e, posteriormente, ele passa no seu teste e é aprovado. O Ban vai treinar como controlador de água e o Kun vai para o portador de luz. No refeitório, a Indrosi, que era do time da Rachel, vai conversar com a galera e saber por que tá todo mundo tão amiguinho assim agora, e ela decide se enturmar também.
Eles descobrem que ela também é uma princesa. As princesas são escolhidas para representar tribos e famílias especiais. Após isso, os regulares vão cada um para os seus desafios, para tentarem ser aprovados. A Naak e a Endorsi estão na disputa, e a Endorsi diz que já sabia que a Naak é na verdade a filha órfã da Naak verdadeira, e ela é uma impostora. A Naak diz que a sua mãe estava feliz quando conheceu um cozinheiro no qual ela se relacionou, até que um dia uma princesa o matou e ela teve que se separar da sua mãe, a deixando apenas com um colar que ela deu de presente. Por isso, a Naak foi para a torre em busca de vingança, matando todas as princesas de Jahard. Jahard foi o primeiro homem a conseguir subir à torre. Ele se tornou o rei e construiu esse reino em que eles vivem. As mulheres que receberam o privilégio de Jahard são conhecidas como princesas de Jahard. Elas não são filhas biológicas do Jahard, nem possuem parentesco. Ao receber o poder de Jahard, elas são proibidas de algumas coisas, como ter relações sexuais e terem filhos. Isso é feito para impedir que o poder recebido possa ser espalhado. A verdadeira Naak quebrou o acordo tendo a sua filha e espalhando o poder que recebeu do rei. As duas continuam lutando até que ambas caem juntas da prova. A Endorsi revela para a Naak que a mãe dela tinha sido legal com ela, quando a Endorsi tinha se tornado princesa, e pergunta se a mãe dela já se arrependeu alguma vez do que ela fez, mas a Naak diz que acha que não. Enquanto isso, Ban treina com a Grey, o Ro, o Lauroi e a Luzeal para acertarem o balão com água. O Ro se demonstra cada vez com mais raiva do Ban por ele conseguir fazer as coisas e ele não. A inveja só vai aumentando nele. Enquanto isso, o Quent pede para ficar responsável pelo teste em grupo e o Yu Han-su concorda. Neste teste, embora seja em grupo, será analisado o desempenho individual que refletirá no resultado final. Eles terão que fazer um pique-pega. Duas pessoas irão pegar, uma pessoa a direção que irá escolher, que é o Quent, e a outra pessoa o time que irá escolher. A pessoa escolhida entrará com um broche e precisam pegar o broche do Quent ou alcançar o objetivo sem perder o seu broche, senão a equipe perde. O Ban e o Kun ficam em times separados. O Kun está no time A e propõe ao seu time que ele seja o líder. Assim, ele faz as estratégias para que vençam. Eles fazem um plano para capturar o Quent, mas não conseguem. E o Quent consegue pegar a placa da Naak. Mas, na verdade, foi o Kun que ajudou o Quent quando o time estava quase vencendo. Isso porque o time verdadeiro dele são, na verdade, os seus 10 amigos que eles fizeram na torre. Então, ele fez os planos para deixar o maior número de dicas para o time B vencer e os seus amigos passarem no teste. Enquanto isso, no teste, a Serena conversa com o Ro sobre não saber se consegue mais subir à torre, porque ela fez amigos que gosta e acha que não seria capaz de matá-los. Antes, ela era uma gatuna, mas ficou presa em um navio em que um Hunker apareceu e matou todas as suas amigas. Ela não queria morrer e neste momento o Heddle apareceu e a trouxe para a torre. Desde então ela se sentiu motivada e matou todos que encontrou porque queria ficar, mas agora não sabe mais. O Ro diz que tudo isso que eles fazem só para subir na torre. Após isso, o Ro vai atrás da Rachel, pois ele recebeu um bilhete que dizia que se a Rachel saísse, o Ban também sairia, então ele pega ela como refém. Já a Endorsi, que ficou como líder, armou para o time B. Ela fez isso pois ela já estava garantida para passar e queria ajudar a Naak a passar também, pois é a pessoa que ela encontrou que quer subir junto na torre. O Ban recebe uma mensagem que a Rachel está em perigo e vai até ela para salvá-la do Ro. Quando ele chega, o Ro percebe que a carta era uma armadilha. O Quent coloca um pouco de Shinsu em Ban e o paralisa e diz que se ele quiser mesmo salvar a Rachel é para ele fazer a mesma coisa com o Ro. O Ro golpeia a Rachel com uma faca, então o Ban usa o mesmo ataque em o Ro, o paralisando. O Ro conta que fez isso para que o Ban saísse, pois assim ele teria chances de subir. Ele conta que não conseguiu salvar ninguém do seu clã, que foi completamente exterminado por um Hunker, e por isso ele queria ser mais forte, pois não tem chance contra os mais fortes. Após isso, ele diz que odeia o Ban e tira sua própria vida. Após isso, a Endorsi consegue enganar o Quent e pegar o broche dele. Assim, o time B vence. O Ban revela para sua equipe que a Rachel não consegue mais andar devido à facada que ela levou no teste pelo Ro.
mas que decidiu que irá subir a torre para ser as pernas dela e a levá-la para o topo da torre. Ocorre o funeral de Ro e o Ban vai conversar com a Rachel, que está chorando por ter abandonado o Ban, pois o achava muito fraco e estava atrapalhando ela e a irritando por ficar seguindo ela o tempo todo. Agora ela não é mais aquela Rachel que ele amava, mas o Ban diz que ninguém pode substituí-la. Enquanto isso, o Yoon Han-sun encontra com um membro da Divisão de Segurança Real dos Jahar de número 67, Lopo Byaren, que está se passando pelo Yuga. Ao perceber que foi descoberto por o Yoon Han-sun, ele luta com ele, mas o Yoon Han-sun propõe ajudá-lo em sua missão, que é de recuperar a Março Negro e a Abril Verde, além de eliminar a Anaak. O Yoon Han-sun tem que identificar se o indivíduo é uma ameaça para a torre ou não e lidar com todos os problemas da família de Ahard, então ele pode ajudá-lo. Já o Lero Ho percebe que alguém fez uma armadilha para o Ho, dando aquele bilhete. Após isso, o Lero Ho anuncia todos que passaram do teste e a Rachel passou, mas ela terá que ser reprovada por estar na cadeira de rodas agora. Para ajudar o Ban, o Kun diz que não está satisfeito com os resultados, embora ele tenha passado, pois quer que a Rachel passe também. O Yoon Han-sun não quer que ela passe, pois são as regras do teste, mas como os administradores que fazem o teste, todos os testes e regras podem ser alterados de acordo com a vontade do administrador, o Kun propõe que ele faça o teste de administrador, se o Yoon Han-sun permitir que a Rachel faça também. Mas o Yoon Han-sun diz que somente um irregular, que é aquele que abre as portas da torre por conta própria, que pode negociar para ser realizado esse teste. Assim, o Ban pede para falar com o administrador, pois ele é um irregular. Todos ficam chocados por descobrirem isso. Enquanto o Ban vai falar com o administrador, os outros competidores conversam sobre ele ser um irregular e que dizem que toda vez que aparece um irregular na torre, calamidades acontecem. O Lero Ho diz que eles podem escolher ajudar o Ban, que se passar no teste de administrador, todos irão subir na torre de forma fácil, mas serão taxados como cúmplices de um irregular para sempre. Assim, todos escolhem ajudar o Ban. O Ban encontra o administrador, que aceita que eles façam o teste, mas o resto é com o diretor. No teste final, eles irão participar de uma caça subaquática. O Ban e a Rachel se tornam peixes e serão caçados por golfinhos de rede. Se os competidores forem comidos juntos com os peixes pela rainha golfinho e liberados de volta para a terra, serão aprovados no teste. Há inimigos que todos precisam combater para que os golfinhos caçem livremente. No teste, o Lopo Byaren encontra a Anaak e mostra que tem o colar que ela deu para sua mãe, e a Anaak e ele lutam. A Anaak perde e ele traz a Endorsi capturada e pede para que ela mate a impostora Anaak. A Endorsi não aceita e se junta a Anaak contra ele. Ele diz que contará para o rei que a Endorsi o traiu se juntando com ela, mas neste momento a Yuri chega e diz que ficará com as espadas e que é para o Lopo Byaren ir embora. A Yuri pega as espadas e diz que devolverá a Abril Verde para a Anaak quando ela aprender a usar. Enquanto isso, todos estão seguindo o plano de Kun no teste, e o Kun encontra com um membro da família Kun, que diz ser um exilado assim como ele, e o levará até a princesa, porque é divertido irritar a família Kun. Mas o Hats chega para proteger o Kun e o intruso vai embora. Enquanto isso, o Ban conta para Rachel que o administrador perguntou qual é a primeira coisa que ele faria se ele subisse à torre. E ele diz que primeiro pensou no rosto da Rachel e depois ele pensou no refeitório onde ele ficava com os amigos, comendo e sorrindo. Mas antes que ele pudesse responder ao administrador, ele falou muito bem e desapareceu. O Ban diz que cumprirá a sua promessa de levá-la até o topo da torre. Ele está falando dos amigos que fez na torre quando um bicho apareceu para atacá-los. O Ban o derrota, mas quando ele e a Rachel estão prestes a serem comidos pela mãe golfinho, a Rachel levanta da cadeira de rodas e derruba o Ban da bolha e fica aliviada pensando que finalmente acabou. Mas o Heddle diz que isso é só o começo. O Heddle já tinha encontrado com a Rachel e falado que não era ela que a torre estava chamando, mas ela implorou para que desse uma chance para ela. O Heddle decidiu testá-la. Ele diz que ela é muito fraca e não quer ver as estrelas, e sim se tornar uma estrela, aquela que mais brilha, ser especial. A Rachel então disse que faria qualquer coisa para subir à torre, então o Heddle faz um teste especial. Se ela conseguisse dar fim à vida do Ban,
ele permitiria que ela subisse à torre, mas precisa dar fim com as suas próprias mãos. A Rachel ficou esperando uma oportunidade para tentar matá-lo, até que a Hyun deu a ideia para a Rachel criar uma situação em que ela ficasse grudada com o Ban no próximo teste. Foi assim que a Rachel deixou o bilhete para o Ho para conseguir isso. Quando eles estão na bolha, a Rachel percebe que o Ban que se tornou a estrela e não ela. Ele que é especial, então se ela ficar com ele, ela não poderá virar uma estrela. Assim, a Rachel é lançada para fora da mãe golfinho e diz para todos que ela e o Ban foram atacados por um bicho e ele não retornou. Todos procuram pelo Ban, mas não o encontram. O Little Ho largou o emprego e o Quent também foi demitido. O Little Ho vai subir à torre para descobrir a verdade e pergunta se o Quent vai ir com ele. Já o Yu Han-sun diz para Hyun que tudo seguiu conforme o plano. Todas as princesas de Jahard acreditam que o Ban está morto, porém ele está vivo. E quando ele acorda, a Hyun diz que o Ban possui um poder que todos desejam ter. Ele tem a chave necessária para saber de tudo e fala para ele subir porque todas as respostas que ele quer saber estão no topo da torre e ela pode treiná-lo. Mas o Ban diz que as respostas não estão no topo da torre, que ele mesmo irá encontrá-las. E por isso ele vai subir. E agora você já está prontinho para a segunda temporada. Se você gostou desse resumão, se inscreva no canal, também deixe o seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas. E, é claro, ative as notificações para não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!